Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa na PevoCom. Em nossos estúdios estão as educadoras físicas Cristina Barradas e Ariane Deiroz. Elas irão falar, entre outros assuntos, sobre o esporte local e os jogos regionais que contou com a participação da delegação de Votorantim. Sejam bem-vindas. Obrigada, é um prazer para a gente estar aqui e o convite foi muito bem-vindo para a gente falar sobre a nossa profissão e o esporte da cidade. Também gostaria de agradecer, principalmente a Pevo, por ter cedido esse espaço para a gente poder falar um pouquinho do esporte. Ariane, primeiramente, nós vamos falar um pouco sobre vocês, porque a finalidade do nosso programa é justamente isso, para que a profissional ela fale um pouco de si, para que as pessoas a conheçam. Com certeza, todos aqui em Votorantim, nossa região, já as conhecem, mas não as conhecem na essência, o ser humano. É importante para que as pessoas possam fazer uma ligação desse trabalho, falar um pouco sobre vocês também, e qual a origem e a relação com a cidade de Votorantim. A minha profissão, eu escolhi muito jovem, né? E eu sempre trabalhei com essa área de mexer com o corpo, porque eu sempre dancei. Eu sempre fiz balé, desde adolescente, com 12 anos, 13, e sempre fui muito ativa. Então, através disso, eu falei, meu Deus, o que eu quero para mim? Quero continuar dançando e ensinando, dando aulas. Então, foi por isso que eu escolhi essa profissão. E entrei muito jovem na faculdade, e em Sorocaba mesmo, eu fiz educação física na FEFISO, né, que é a Faculdade de Educação Física da ACM de Sorocaba, e por aí foi o meu ingresso nessa área. Mas na sua juventude também, fale um pouco da sua juventude, quando você iniciou, até as escolas, até chegar. Eu, como toda adolescente, eu participava, né, das aulas de educação física na escola, e sempre gostei. Então, você fica mais próximo do professor e quer participar, apresentação na escola, e daí o professor já começa a te dar uma liberdade. Eu montava as coreografias com as amiguinhas, e vamos fazer ginástica, vamos jogar, e vamos sempre ativa, né? E por aí foi. E eu dancei, comecei a dançar, dentro do balé, eu comecei a dar aula de balé, dava aula de balé clássico, dava aula de jazz, e entrei por causa desta situação que sempre era prazerosa para mim. Sempre foi muito apaixonante, né? O esporte, mexer com o corpo, era a fase... Agora eu vou falar que eu não sou velha, sou antiga, que surgiu a ginástica aeróbica, veio com tudo nos anos 80, e daí foi. Então, eu falei, é por aí que eu quero seguir a minha carreira. Já desde a escola você já sentiu que era isso mesmo que você queria? Sim, a gente se identifica até com os professores que a gente tem, né? Então, eu gostava, sempre gostei muito. Isso é muito bom, porque às vezes as pessoas têm dúvida, né? Em relação ao que escolher. Então, você já eu sempre gostei muito de ensinar as pessoas qualquer coisa. Ajudar, ensinar, entender. Então, eu acho que por aí também, né? A parte de educadora, talvez. E você, Irene? Foi mais ou menos parecida? Mais ou menos. Eu já fui mais totalmente para a área de esporte mesmo. Eu nasci em Itatiba, então eu tenho um irmão mais velho que ele foi ligado muito com o handball. Então, desde o começo, eu me apaixonei pelo esporte. Então, assim, desde muito novinha, eu sempre fui acompanhando ele. Então, esse já é uma tradição de família, você já tinha... Já tinha alguém que isso já... Você pode dizer que isso já ajudou mais? Ajudou. Eu acho que na escolha, por eu optar por fazer educação física, foi por causa do meu irmão mesmo. E foi desde jovem também, como ela dizia? Foi. Na verdade, é que a minha diferença para o meu irmão são 5 anos. Então, quando eu tinha 10 anos, ele já estava com 15, então eu já estava assistindo os jogos dele. Porque ele já ia para jogos escolares, representando a escola e tudo mais. E você já acompanhava também? Já acompanhava ele. Então, quer dizer, daí para onde você está hoje foi bem mais fácil também? Foi bem mais fácil. E daí, aí como que eu vim parar aqui, né, na verdade? Eu sempre fui atleta de handball, sempre fui apaixonada pelo esporte, e eu acabei fazendo uma seletiva no time de Sorocaba.
E daí eu vim morar para cá e acabei fazendo faculdade e fiquei aqui até hoje. E na sua juventude também? Você tem algo que se pode destacar? Na minha juventude eu acabei fazendo um pouco de cada esporte. Foi difícil, assim, falar, é esse esporte que eu quero. Então eu acabei passando por todos os esportes, porque... Para depois você optar por isso. Para eu focar bem no handball. E a escolha pela educação física, deu em que momento na vida de vocês? Né? Sempre, às vezes ele fala, puxa vida, eu escolhi, mas ele tem um momento especial, um momento específico, por algo que ocorreu, que fez com que vocês optassem pela educação física mesmo. Eu era muito jovem, eu tinha 17 anos. Aliás, quando entrei. Continua sendo jovem. Obrigada. Eu tinha 17 anos quando entrei na faculdade. E em Sorocaba nós não tínhamos uma opção muito grande de faculdades, de cursos superiores. Era assim, dava para contar numa mão as faculdades que tinham. E eu não queria também sair da cidade. Porque eu dançava, eu fazia balé, família, sempre fui muito ligada. Eu falei, não. E eliminei as outras também. E o meu pai falava, filha, vai fazer medicina, filha, vai fazer direito, vai. Eu falei, pai, eu não quero. Não quero. Eu gosto de trabalhar com o corpo, eu gosto de ensinar, eu gosto... E a minha mãe falava, filha, então faça uma pedagogia, vamos abrir uma escola. Eu falei, mãe, não quero fazer isso. Eu quero trabalhar com o que eu gosto de trabalhar, que é com o físico, dar aula, fazer atividade física. Falei para ela. E foi aí que eu decidi. Mas você não teve problema com isso, né? Simplesmente ela te deu opção. Ela falavam de outras profissões, mas eu falei, não gosto, não quero, não é isso que eu quero. E você também? Então, eu cheguei numa época que eu gostava tanto do esporte que eu falei, nossa, eu acho que eu quero poder passar isso para mais alguém. As sensações de benefício, de tudo, eu falei, não, acho que eu quero ensinar o esporte para mais alguém. Porque para mim me fez tão bem, porque foi uma época que a gente está na adolescência, que está super difícil, que você não sabe muito o que você quer da sua vida, aquela fase meio complicada. E o esporte veio para ajudar a tomar um rumo para a minha vida. Daí eu falei, eu acho que eu quero ensinar isso para todo mundo. Então você pode afirmar que você já estava convicta sobre isso? Já estava muito convicta. Você também, pelo que você disse, era você bem também decidida. já sabia o que você queria, né? É bem isso. Qual o principal papel de um educador físico? Porque, às vezes, quando se fala de educador físico, eu acho que tem vários procedimentos, né? Mas, assim, tem algo que se pode destacar que é específico. E também tantos procedimentos que se faz na educação, no educador físico. Mas fale um pouco do educador físico mesmo, da profissão. Eu penso que a educação física é uma profissão que ela tem um leque muito grande. Você pode trabalhar na área da educação, você pode trabalhar na área do esporte, você pode trabalhar com alto rendimento, com um esporte específico, com formação de atleta. São N fatores, né? Mas eu acho que o principal é a formação do ser humano em si. Porque o esporte você educa através dele. É uma ferramenta. É uma ferramenta que você trabalha 1000 coisas numa pessoa. Você trabalha a criança, você trabalha o adolescente, você trabalha o adulto, você trabalha o idoso, em todas as fases da vida, e você só traz benefício. Então, assim, é uma profissão maravilhosa, na verdade. Que não existe coisa ruim, né? E é um caminho que a pessoa escolhe para a vida dela e hoje está comprovado mais do que cientificamente, através da mídia, você vê na TV que é qualidade de vida, que esse é o principal. Então, você trabalha a qualidade de vida, você está fazendo... De alguma forma, você está trazendo algum benefício para aquela pessoa. Uns procuram por... São N fatores, né, que a pessoa procura o profissional da educação física. Ou por problema de saúde, ou por gostar de atividade física, ou procura um personal, procura um grupo, ou por depressão, ou para emagrecer, ou para se sentir melhor, ou para ser inserido na sociedade, num grupo, ou é solidão, ou aqueles que gostam da solidão e vão praticar um esporte individual. Quer dizer, tem N fatores, mas todos eles é a qualidade de vida da pessoa.
E em relação à faixa etária, o que você tem a dizer sobre isso? É criança, adolescente, adulto, idosos? Cada fase você trabalha uma coisa diferente. E não existe, todas elas trazem um benefício, e todas elas são importantes. Porque desde pequenininho você começa a desenvolver habilidade motora, que traz benefício para a criança. É nítido, né, Ariane? A criança que pratica esporte da criança que não pratica esporte. Não é assim, eu vou ser um atleta, vou jogar na seleção, não é isso. Mas, assim, é o básico, até o raciocínio mais rápido, o pensamento, coordenação motora fina, lateralidade, é muita coisa que você desenvolve numa criança. Então, você percebe, até o adulto, que você percebe que praticou na infância um esporte e daquele que não praticou um esporte. Tem diferença. Na verdade, é bem diferenciado, né? É que, na verdade, a atividade física, ela não tem um público-alvo, não é uma coisa seletiva. Qualquer público pode participar. Então, pode ser criança, pode ser adulto, pode ser adolescente, pode ser idoso, não importa. E os benefícios que trazem são vários. Então, a atividade física é muito importante na vida de todo mundo. Na verdade, todo mundo deveria separar um tempo da sua vida para se dedicar exclusivamente para isso. Não importa o tipo de atividade que você vai fazer, mas o quanto de benefício que ela pode proporcionar para você. E ao longo da vida inteira. E esses alunos, né? Normalmente a disciplina, como em todos, acho que a disciplina ela tem que ser mesmo até bem rigorosa, né? Porque algumas pessoas, eles procuram educação física, de repente, por imposição dos pais. Acho que esse é um trabalho que vocês também têm que estar trabalhando o aluno, não é isso? Nós, eu e a Ariane, como a gente trabalha com o esporte, então não é uma obrigação. É diferente daquele aluno que vai para a escola e tem aula de educação física. Vocês não chegaram da aula escola, né? Não. A gente já até dá aula... Eu ainda dou aula na escola. Então, acontece esses casos, não acontece? Acontece. É que a diferença da educação física escolar pro esporte é que o esporte, quem vai, é realmente quem quer aprender. Quem está interessado em fazer o esporte. A educação física já é um pouco diferente. É meio taxado que eu sou obrigada a fazer isso. Porque faz parte porque da faz grade. Parte dentro. E daí fica uma coisa meio complicada. E uma coisa também que às vezes deixa dúvida é quais as áreas que o educador físico pode atuar. Que às vezes tem alguma área que ele também não pode atuar. Acontece o caso, você tem que passar para que outros profissionais possam estar atuando naquela área, falar, puxa vida, com essa pessoa eu não posso fazer esse tipo de trabalho, mas eu vou encaminhá-lo, enfim, de alguma maneira. Acontece isso também? Acontece. A gente vai até o que a pessoa nos permite fazer, na verdade, né? É a pessoa que vai impor os limites dela. Então, eu sou bem clara, eu falei assim, cada um trabalha dentro do que é capaz, não é porque o outro faz 50 que você tem que fazer 50, você faz 30, 20, cada ser é individual. E gradativamente. A gente trabalha com o coletivo, várias pessoas, mas dentro do coletivo não existe essa regra. Então, cada pessoa é única, cada indivíduo é único. Se aquele trabalho falou, olha, eu desempenho desta forma, a gente pode até encaminhar, a gente encaminha de um professor para outro, olha, acho que você vai se dar bem em tal modalidade, tem tal professor, tal aula. Acontece sim. No seu caso também, Ariane, que é um pouco diferente, também acaba... Acaba. É que, na verdade, eu acho que depende muito do público que a gente está trabalhando. Quando é criança e está bem na iniciação, é muito difícil eles já terem um foco de um tipo de atividade específica que ele quer fazer. Então, a gente até consegue migrar de um grupo para o outro até achar uma atividade que diga, não, esse daqui é o padrão que eu quero. Mas acho que quando é adulto, né, Cris, é um pouco mais complicado. E aí o adulto acho que chega um pouquinho no que ela falou, que é em relação a respeitar o corpo, respeitar o seu tempo, o seu limite. Ninguém nunca vai fazer algo que ultrapasse os limites do seu próprio corpo. Então, isso é o tempo todo que a gente tem que estar orientando e reforçando de novo. Porque se deixar, os alunos querem fazer de tudo. Então, nesse caso, as crianças são mais difíceis para se iniciar, né?
Assim, a criança, ela gosta de brincar, né? Então, a gente trabalha muito com isso. A gente trabalha o esporte de forma mais lúdica, brincando. E aí, ele vai desenvolvendo as habilidades e os gostos, né? Do que ele gosta mais ou menos de fazer. É porque quando está na iniciação, você acaba abrindo o leque. Então, tem várias possibilidades. E aí que a gente vai começando a direcionar. E vocês têm um limite, por exemplo, em quais áreas, por exemplo, vocês podem atuar? Vocês têm bem consciência disso, com certeza, né? Vocês trabalham com isso. Na verdade é assim, a educação física hoje, ela trabalha em 2 modalidades. A licenciatura, que te permite trabalhar dentro da escola, que é oferecendo as aulas de educação física escolar. Ou através do modo que é o bacharel ou bacharelado, que eles também falam, que daí permite você trabalhar em clube, em academia, com um grupo de ginástica, com esporte, com tudo. O leque é maior. Vocês estão conhecendo um pouquinho mais da educadora física Cristina Barradas e Ariane Deiros. No próximo bloco, vocês vão saber muito mais ainda. Não saia daí. Fique conosco. Entre os benefícios oferecidos pela Apevo aos seus associados, há 7 anos a associação dispõe de 6 apartamentos completos na cidade de Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo. Os imóveis à beira-mar oferecem o necessário para associados e dependentes aproveitarem dias de descanso e lazer, com estacionamento próprio, cozinhas equipadas, TVs e ventiladores. Informações no Departamento de Turismo, 3353-8080. Apevo, nossa luta é por você. Estamos de volta com o nosso programa na Apevocom. Hoje em nossos estúdios, as educadoras físicas Cristina Barradas e Ariane Deiros. Agora vamos falar mais especificamente sobre a participação de Votorantim nos Jogos Regionais. Desde quando a cidade participa e como esse evento acontece. É interessante passar, porque eu, particularmente, ouço muito falar sobre os Jogos Regionais, mas nós não sabemos o que se passa. Aliás, o que vocês passam, de repente, para estar conduzindo essa equipe. Os Jogos Regionais são promovidos pela CELGE, que é a Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo. E já existe há 62 anos essa competição. Todo ano acontece no mês de julho. Por que julho? Porque é férias, né? Então, teoricamente, mais pessoas podem participar, só que não é sempre assim que acontece. Sempre com muita dificuldade, porque a maioria dos atletas trabalham, estudam, fica um pouco complicado. Mas, assim, e também não sei precisar quanto tempo o Votorantim participa desses jogos. Mas estamos na luta sempre para levar a Votorantim aos jogos para enaltecer a cidade, né? Os Jogos Regionais, na verdade, como ele é feito no estado inteiro de São Paulo, e eles são divididos em 8 regiões. Então, cada região tem um período que é realizado esses jogos. Geralmente é ou primeira quinzena ou segunda quinzena. Então, eles dividem em regiões pares e regiões ímpares para não bater por causa de arbitragem, de comitê organizador e de tudo, porque é um evento gigantesco, né? Os Jogos Regionais desse ano, ele contou com 59 cidades. Então, pensar em todas as modalidades, né? Então, é da nossa região, né? 59 só da nossa região. Nossa região, fora a região metropolitana 7. Hoje, né? Na verdade, envolve mais cidades do que a região metropolitana. É que a divisão é meio confusa. A gente porque, por exemplo, assim, Juquiá, Miracatu, Pedro de Toledo, cidades da Baixada, às vezes não pertence para a região da Baixada Santista, pertence para a gente. A gente não entende a divisão que eles fazem. Mas por que está na nossa região? Mas, assim, é gente de todo lado do estado. E é engraçado que, às vezes, tem cidade que participam, aí tem cidade que, às vezes, muda de região. Aí fica tudo meio confuso. Mas, assim, a gente participa da 8ª região. É isso que a gente tem claro. Que chega para vocês tudo certinho, tudo escrito, onde vai ser, então aí dá para...
Dá para até tolerar essas coisas. É que, na verdade, todo ano a gente já espera o calendário sair para já começar a se programar. As cidades da redondeza estão sempre juntas. Por exemplo, Sorocaba, Votorantim, Sorocaba, São Roque, Mairinque, Piedade, Tietê, Serquilho, Boituva. As cidades mais próximas, Itapetininga... Essas cidadezinhas que são mais próximas, que fazem parte da região metropolitana de Sorocaba, né? Sempre juntas, mas assim, as cidades, vem às vezes algumas cidades mais longe. A gente não entende o porquê que elas caem na nossa região, mas caem. Sempre aparece alguém aí diferente. Cristina e Ariane, é interessante falar um pouco, né, como é que funciona internamente. Eu não sei se isso é muito divulgado, mas... Muita gente não conhece, né, o trabalho em si. A CELG, né, ela tem um calendário fixo, né, Ariane? Fixo. Tantos jogos, existem várias competições durante o ano, que faz parte do calendário da CELG, né? Tem até os Jogos Regionais do Idoso, que é um outro professor que trabalha com a gente, o Alexandre, que sempre acompanha, que representa Votorantim. Tem algumas competições também que é a nível de iniciação, que é sub-16, sub-14. De várias modalidades, todas as modalidades. Né? E a CELG, ela entra com o calendário e daí é tudo. Graças a Deus, hoje a internet nos ajuda muito, porque antes era tudo via correio, SEDEX, né? Então, as inscrições, então, tá lá. Abre o site, você inscreve a cidade. É o primeiro passo. Inscrever a cidade. Depois que você inscreve a cidade, você vai inscrever as modalidades das quais você quer participar. Então, daí... Vamos lá, Secretaria de Esportes, o secretário, o diretor, os professores trabalham com as modalidades específicas. Falar, vamos montar a equipe, não vamos montar. E daí vai sendo feitas as inscrições para cada modalidade. Claro que eu acho que é impossível, praticamente impossível você participar de todas as modalidades, né? Porque, na verdade, também todo ano eles mudam o regulamento, que nem esse ano a categoria foi livre e até 20 anos. Então, assim, teve uma época que era só livre. Aí depois teve uma época que era sub-21 e livre. Então, assim, você pode optar pela modalidade, se você vai querer ir para o livre ou para o sub-21. Então, assim, tem alguns professores que trabalham com a gente que tem um trabalho de base. Então, geralmente, quem tem trabalho de base vai entrar até sub-20 e tranquilo. Mas quem já tem um trabalho que já ultrapassou um pouco da cidade, aí você tem que acabar entrando na categoria livre. Então, é uma conversa que a gente fica, até decidir, até ver o que vai fazer. Poxa, eu tenho um time, tem pessoal com 18, 16, mas tem os de 20. Ah, mas tem aquele atleta de 22 que é bom, e agora? O que a gente faz? Vai entrar até o... tipo assim, mas compensa. Mas se a gente pegar o livre, vão vir equipes mais fortes, mais experientes. Para trabalhar só até o sub-20, poxa vida, eu não tenho uma equipe inteira formada, preparada para trabalhar só sub-20. Então, vem o trabalho mental do técnico de falar, meu Deus. Vocês têm que estar preparado para isso. Cada professor que trabalha com a sua modalidade age dessa forma. No caso específico da Ariane, que é técnica de handball, ela tem uma equipe que já vem com ela desde que idade? As meninas eram eu comecei 15. A trabalhar com elas, foi desde 2014. Então, assim, elas estavam na faixa etária de sub-20. E daí vai crescendo. Mas não sei quem já passou da idade agora. Então, vamos entrar no livre. Que até o ano passado era sub-21. Eu pretendia entrar com elas mais uma vez no sub-21. Só que daí esse ano eles alteraram de novo o regulamento e foi para sub-20. Aí eu falei, não vai ter jeito. A gente vai ter que entrar no livre. Porque senão atletas iriam ficar de fora, né? Teve que optar. Teve que fazer a opção. E daí, chega na hora dos confrontos, você encontra com o pessoal que contrata atleta de seleção, de outro país, né? E daí fica sempre um pouco mais complicado. Mas o que importa, na verdade, é a participação e é enaltecer o esporte, e fomentar o esporte, divulgar o esporte em si. E a cidade, quando ela cedia essa modalidade, como é que é esse acolhimento? Olha, é um trabalho
árduo. E foi em 2014, nossa? 2013 a gente foi sede dos jogos. O Votorantim foi Votorantim sede. foi- É que na verdade 2013. a gente sempre é sede compartilhada porque a estrutura é muito grande e os locais, né, que a gente chama de praças esportivas de Votorantim, às vezes não é suficiente para atender a demanda. Então, sempre quando a gente organiza os jogos, a gente acaba pedindo um auxílio para Sorocaba e quando Sorocaba, Vice-versa, né? quando Sorocaba Precisa cedia, também né? precisa da gente. Então, é uma coisa bem compartilhada. Mas ser sede é uma responsabilidade triplicada. Porque aí a gente tem que aí receber na faixa de uns 15 mil atletas, né? É. Mas é o município que escolhe ser sede? Sim. Ou não? Na Ele verdade, fala que é. agora vai ser Votorantim. Não, você pode se candidatar para ser sede. Então, assim, todos os jogos regionais têm um dia que ele é colocado para votar. Então, qualquer cidade pode escolher. Então, por exemplo, assim, nesse ano de 2018, acho que foi votado para 2020, né? Sempre 2 anos. Sempre 2 anos. Aí as cidades vão lá e se falam, nós Eu queremos... quero ser sede. Eu quero ser Daí, se sede. tem mais de uma, existe uma daí votação. Isso, aí uma vai para votação votação para ser escolhida. Em 2018, no mês de julho, em que cidade aconteceram os jogos? Quantos atletas de nossa cidade participaram? Então, esses jogos, ele aconteceu, na verdade, foi de uma forma compartilhada que eles fizeram. Não foi uma única cidade sede. Foi em Boituva, em Tatuí e Cerquilho. Foram as 3 cidades. Então, assim, ela ocorreu... A cidade sede foi Cerquilho. Né? E daí, Boituva e Tatuí... Eles ofereceram as praças esportivas e os alojamentos. Então, é assim, geralmente como funciona, né? Os jogos, ele duram 10 dias. Esse ano foi de 3 a 13, né? Isso. De 3 a 13 de julho. E a cidade, ela tem que ceder os alojamentos. Então, assim, eles entregam as escolas. Não sei se todo mundo sabe ou não, a gente aloja em escola, dorme em escola. Fazemos as nossas refeições na escola. Então, é assim, a gente entra dentro de um ônibus com os atletas, chega até o alojamento e lá já tá tudo preparadinho, né? Que a gente acaba tomando conta de tudo também. Então, assim, cada cidade é responsável por organizar o espaço que vai ser o alojamento. Então, daí, nesse espaço, separam os quartos, que no caso a gente usa salas de aula. Então, acaba empilhando as cadeiras tudo lá no cantinho, às vezes a gente tira para fora e monta as beliches e monta os colchões e deixa tudo preparado para que os atletas consigam chegar e se sentir bem tranquilos, né? E normalmente é tranquilo mesmo? É porque, às vezes, quando você não tem uma regra, não tem uma norma, cada um faz da sua maneira e, às vezes, acaba não atendendo a expectativa dos atletas, é isso? Não, é assim, o alojamento em si, a gente fala assim, a gente vai para tal cidade, vai alojar, não vai alojar. Geralmente a gente aloja por causa de logística mesmo, de transporte de distância. Os boletins, às vezes resultados, depende de resultado de jogo para saber se você joga no outro dia, de manhã, de tarde, de noite. Então, assim, se você está na cidade, é muito melhor, lógico, alojado. Não tem dúvida. Do que se você voltar para a sua cidade de origem, no caso Votorantim, e ligar para todo mundo e falar, tal horário, vai sair o ônibus amanhã para jogar de novo. É que eu acho que também o mais complicado é que não é só uma modalidade que participa. Então, como que você vai fazer a logística de tantas modalidades? Porque, assim, o boletim, geralmente, os 3 primeiros dias, eles saem no congresso técnico. Que geralmente o congresso técnico é feito uma semana antes dos jogos iniciarem. Então, pelo menos os 3 primeiros dias, você já tem uma prévia. Só que não são todas as modalidades que começam nesses 3 primeiros dias. Aí fica naquela expectativa. Será que a gente joga de manhã? Será que vai ser à tarde? Será que é à noite? E daí, como que a gente vai trabalhar essa ansiedade? Antes de iniciar toda a programação. Não é feito. Não tem como. Não tem como, porque... Não daria para fazer. Os 3 primeiros dias, sim. Porque imagina, são 59 cidades competindo em praticamente 25 modalidades. Em 3 cidades. Eles também ficam fechados numa salinha, organizando os jogos todos os dias. Daí você vai lá e pede, dá para ser de noite, dá para ser de dia. Puxa vida, tem atleta que vai ter que viajar, não vai dar... vamos ver se a gente consegue... Imagine atender todos esses pedidos. Todos os pedidos, né? Eles vão escrevendo na lousa. Votorantim quer jogar à noite, Salto quer jogar de dia, e assim vai. Esse não pediu nada, então a gente vai pôr o horário que a gente quiser.
Tudo isso tem um comitê organizador que faz, que é a secretaria. E em relação ao alojamento, a gente visita antes a escola, um dia a gente vai ver o número de salas de aula disponível, a gente divide qual modalidade vai ficar em qual sala. Então, a gente já tem o número de beliche que a gente põe naquela sala, pelo número de atletas. Se tem ligação elétrica para fazer chuveiro, a gente leva o chuveiro. Tem que levar também o chuveiro. Tem que levar. Porque assim, a cidade sede, ela dá a escola... A estrutura física. A estrutura física. Daí ela instala até o encanamento e a ligação elétrica. E para por aí. Para por aí. Daí cada cidade leva o cidade. seu. Então, a gente vai, a gente leva nossos funcionários para instalarem os chuveiros, a gente leva o segurança, a gente leva a cozinheira, a gente leva tudo. A gente monta uma casa. A gente tem uma máquina de lavar pessoa roupa, responsável para lavar os uniformes. tudo. Então, é uma estrutura bem complexa por trás da competição, né? Tudo tem regra, tem que ter. E nessa última, em qual modalidade Votorantim competiu? E a classificação? Você acha que o resultado sempre tem sido bom? A classificação geral? Então, foram várias modalidades, né? É que, na verdade, a maioria das modalidades, Votorantim consegue participar tanto no feminino como no masculino. Participou no basquete masculino, a capoeira, o ciclismo, o futsal foi masculino e feminino, o handball foi só no feminino, a malha é uma categoria livre, é só masculino mesmo, tênis de mesa foi masculino e feminino, vôlei de praia e voleibol foi feminino. E o futebol de campo, né? O futebol de campo feminino e o judô foi feminino. E o judô foi masculino e feminino também. Então, assim, dentro de tantas modalidades, é que como a gente está acostumado a contar por categoria e sexo, a gente participou de 16 modalidades. E ao todo foram 25, certo? Na verdade, se for contar masculino e feminino, são 50 modalidades, 50 modalidades. E como é que vocês analisam? Foi boa a classificação geral? A gente ficou em 16º. Mas para nós, por exemplo, que estamos aqui vendo, estamos ouvindo pela Rádio Nova Tropical também, mas isso foi bom? Vocês que acompanharam essa classificação, quantos tinham? Quantos tinham participando? Foram 59 cidades que estavam participando. Eu acredito que então, tenha sido um bom resultado. A classificação geral ele foi bom. Foi bom, né? Levando em consideração, acho que na quantidade de modalidades que a gente participou, foi bom. Um resultado bem positivo, sim, para a cidade. Então, quer dizer, compensa. Para a gente sempre compensa. Sempre compensa. Além do jogo e da competitividade que isso naturalmente envolve, o que é mais gratificante em participar do evento? Tanto para vocês, quanto para os atletas que vocês estão levando. Vocês recebem esse feedback. Fala um pouco sobre isso. Eu vejo assim, eu vou falar o que eu sinto. Embora eu seja nascida, criada em Sorocaba, eu sou cidadã votorantinense, porque eu trabalho aqui há um bom tempo já. Então, assim, você levar o nome da cidade num evento grande como esse, e assim, Votorantim com V, né? É sempre a última lá atrás a desfilar no dia. Então, assim, mas tem Votorantim. Então, quer dizer, todo mundo conhece Votorantim. Mas é que os últimos serão os primeiros. Exatamente. Então, assim, é muito legal isso, entendeu? É gratificante pra gente estar participando de uma competição estadual e levar o nome da cidade. Acho que, em primeiro lugar, é isso, né? Enaltecer a cidade. Não, Votorantim participa, não importa, crise, a gente se esforça, vamos lá. E enaltecer o esporte. E, assim, a felicidade do atleta, né? Que ganhe ou perca, ele está lá representando a gente, né? Eu acho que isso, para mim, porque a satisfação é o competir, né? É o competir. E é você estar dando oportunidade para aquela pessoa que, às vezes, não tem nenhuma oportunidade. Porque te diz que só o fato de estar lá já valeu a pena. Sem dúvida alguma. Quer dizer, agora, o ganhar ou não, isso vai ser consequência. É consequência do trabalho. Do trabalho, né? Então, e vocês, durante todo esse tempo, sempre vocês ficaram satisfeitos e vão estar afirmando que vamos continuar indo, uma hora nós chegamos lá e cada vez melhorando mais a classificação. É isso? Com certeza. Sempre vale a pena. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo.
Vamos tomar um cafezinho, voltamos já. Não saiam daí. Há 4 anos, a Unidade de Saúde da Pevo vem atendendo seus associados e dependentes com qualidade e valores abaixo do mercado. Com mais de 300 metros quadrados, a moderna estrutura conta com recepção, sala de espera e 11 consultórios com atendimento nas mais diversas áreas e especialidades médicas. Se você não conhece a Unidade de Saúde da Pevo, venha nos conhecer. A Pevo, nossa luta é por você. Estamos de volta. Hoje em nossos estúdios, as educadoras físicas Cristina Barradas e Ariane Deiros. Quais são as principais dificuldades enfrentadas no esporte local atualmente? Falta investimento? Mais iniciativas? Esse é um assunto bem delicado, né? A gente pensa assim, a gente trabalha com a saúde, promoção da saúde, né? Então, na verdade, a gente está trabalhando para diminuir o custo da Secretaria da Saúde, né? Para a gente ter mais qualidade de vida. Só que, infelizmente, né, a crise que o país inteiro atravessa, os investimentos são sempre menores para o esporte. Eu digo assim que investimento para sempre cultura e esporte são os que mais sofrem. Porque qualquer crise, qualquer situação que aconteça, eles vão tirar do esporte e da cultura. E deveria ser o contrário, né? Deveria estar no mesmo patamar que a educação, que a saúde. Mas, infelizmente, eu acho que é cultural até dos nossos governantes, no geral, né? Do país todo. Então, eu acredito que falta, sim, bastante investimento da iniciativa pública, privada, porque a gente vive um momento bem complicado. Como é que você vê também essa situação? Eu concordo com a Cristina e acredito que é uma dificuldade, eu acho que não é somente nossa, né? Eu acho que todas as cidades, sim, talvez os estados, talvez o país todo passe por esse problema. A gente consegue acompanhar vários assuntos sobre o esporte e está super precário, porque o que acontece é o seguinte, a gente já tem um investimento que ele é mínimo possível. E é muito reduzido. É muito reduzido, só que assim, a gente já está trabalhando com os atletas. Então, se a gente não conseguir fornecer para eles o mínimo de estrutura, como que a gente vai fazer com que esses atletas representem o nosso município? E possa dar pelo menos o mínimo resultado também. O mínimo resultado. Então, tipo, é uma cobrança muito grande. Porque, geralmente, a idade deles já estão começando a nível de competição um pouquinho mais alto. Tá 14, 15, 16 anos. E junto com isso vem as cobranças de casa. Você precisa trabalhar, você precisa ter o seu próprio sustento, você não vai ajudar em casa. Então, essa cobrança também dos pais é muito difícil. Então, a gente, no esporte, fica meio que numa saia justa. Tem que agradar ao pai, ao atleta e a quem promove tudo isso, que é a prefeitura, no caso. Então, a gente fica, digamos, numa saia justa. A gente sabe dançar direitinho também. Então, mas tudo isso também faz com que acabe atrapalhando até o aprendizado das pessoas. Vocês, quanto educadoras, estarem ensinando. Você imagina, vocês não têm estrutura. O recurso por mais boa complicado. vontade, mais preparo que vocês tenham, vocês não conseguem estar fazendo isso. Exatamente. Às vezes o atleta, no caso, você tem o professor, tem o local de trabalho, mas ele não tem condição de se deslocar, por exemplo. Então, assim... Esse é um dos maiores problemas dentro das equipes, né, de representatividade da cidade. Porque, assim, poxa vida, a pessoa já vem aqui, vem representar o município, participa de jogos, não recebe, não ganha para isso, e ainda tem que pagar a sua condução. Então, assim, se você fosse pensar, eu falei, por que a pessoa vem? Né? Então, assim, a pessoa vem por amor ao esporte também. Então, assim, a gente tem que enaltecer essas pessoas que vão ficar lá alojado 10 dias, 5 dias, representando a cidade. Por quê? Porque ela está lá por amor.
E está representando, está escrito lá, Votorantim, né? Então, assim, a gente esbarra em muito problema financeiro, né? Muito problema financeiro. Sabe, Cristina e Ariane, o que é interessante, às vezes, tu pode pensar, é bem polêmico estar falando sobre isso, mas tem que partir de vocês. Vocês é que estão no dia a dia. Se vocês, por exemplo, não derem esse feedback, independente da administração, se é X ou Y, sim, eu acho que eles têm que saber disso. Sim. Embora, como você mesmo disse, o país inteiro está passando por uma situação caótica e, às vezes, não é nem falta, mas, às vezes, também os nossos governantes não têm ideia, não têm conhecimento do que está acontecendo. Então, por isso que é interessante vocês estarem dizendo a dificuldade que vocês passam. Nada melhor que vocês que estão ali vivenciando o dia a dia, não é isso? É verdade. Porque, por exemplo, em relação à competição, por exemplo, foi o que eu falei, internet abriu um leque enorme. Clica lá, Votorantim participará. Daí vem, cadê os atletas? O local de treinamento? Tem condição de levar, buscar o atleta ou um passe de ônibus? Tem? Sim? Não. Um lanche para ele ir e voltar? Tem? Não, não tem. Uniforme. São despesas que vão ocorrendo, né, para a gente chegar no resultado final. E daí falar, puxa, não tenho. Daí vai a Ariane correr atrás. Daí a gente corre atrás, tenta um patrocínio, uma empresa que queira colocar seu nome no uniforme. Daí tem o trabalho da Ariane. Na verdade, assim, a nossa maior dificuldade a gente sabe da situação que está passando. Então, assim, nós, como professoras, técnicas, a gente tem duas opções. Ou a gente fala, então, por causa disso, não dá mais, vamos parar por aqui. Ou a gente vai tentar buscar uma outra forma de tentar solucionar esse problema. No caso, a gente costuma procurar iniciativa privada para poder ajudar, para poder ter algumas coisas que são essenciais para que a gente possa dar continuidade ao trabalho. Quando você falava vocês buscarem investimentos, vocês têm conseguido também? Quando vocês precisam? A gente consegue aos poucos, né? É muito complicado. Porque às vezes a gente tem que bater e falar, olha, essa daqui é a minha proposta, eu estou precisando de um auxílio. Tem que tirar o chapéu. Estar buscando. Por exemplo, estou precisando de um auxílio para fazer um uniforme de jogo, uma camiseta, alguma coisa, para a gente poder pelo menos estruturar o mínimo, né? Claro que a prefeitura nos dá, né, um respaldo, é tudo através dela que a gente consegue sediar os espaços, né? Que dá um incentivo, que coloca a gente lá e o material que a gente usa. Mas sempre o investimento seria muito melhor, se fosse mais alto. Na verdade é assim, a prefeitura fornece a nossa estrutura física, os materiais, que as inscrições, o transporte para a gente poder ir até, ir e vir. Então, assim, nós temos valores que são destinados para o esporte, mas que, assim, supre uma parte, né? A gente sempre está buscando mais. Que trabalho você realiza no dia a dia como profissionais efetivas da Secretaria de Esporte? Que vocês são concursadas, né? Sim. Então, o serviço do dia a dia de vocês, dentro da área de vocês? Dentro da minha área, eu trabalho com ginástica para jovens senhoras e trabalho com ginástica artística. É a iniciação de ginástica artística, de 6 a 10 anos. Então, são trabalhos bem distintos, as faixas etárias também. E, assim, é muito gratificante. As pequenininhas, ver e abraça e beija, adoro o professor, né? É uma graça. E tem lugar específico que... eu trabalho em 3 locais na cidade. Então, assim, ginástica artística no Espaço Jovem do Vossoroca e no Parque Bela Vista, ginástica para senhoras no Vossoroca e no Centro de Referência da Assistência Social no bairro do Promorar. São nesses locais que eu trabalho as minhas meninas. E você, Ariane? Eu, na verdade, eu trabalho especificamente com handball, né? Então, eu trabalho desde a iniciação, eu tenho grupos desde 9 anos,
E eu trabalho até categoria livre. Eu estou com um projeto social, que eu trabalho na Escola Abimael, que começou faz pouco tempo em parceria com a Secretaria da Educação. E eu estou com um projeto de iniciação, que é a categoria de base, que é com masculino, que é uma categoria que a gente chama cadete, né? Que é até 16 anos. Mas esses meninos já estão comigo desde a época da escola, então eles já estão 4º ano comigo. Mas eles estão ainda entre a faixa etária de 14, 15, eu não tenho nenhum atleta ainda de 16 anos. Aí as minhas aulas, geralmente, eu dou no Sermag e no ginásio Mirante dos OVNIs. E você, quando você tem um grupo de pessoas, Tem um grupo. Uhum. Eles vão ter sempre continuidade, ou tipo assim, você agora chegou no patamar, nós vamos passá-lo para outra professora de educação física, alguma coisa, e você vai pegar um novo grupo, não é assim que funciona? Então, ou na eles verdade... continuam, simplesmente acumula na verdade, no handball, hoje, dentro da secretaria, somente eu trabalho com handball. Então, na verdade, eu começo com eles desde as categorias menores, e eles vão subindo e vão continuando no handball até chegar à categoria livre. As minhas meninas começaram comigo na categoria cadete, em 2014. Elas mudaram para a categoria sub-21, que é 18 anos, foram para 20 anos, 21 anos, e agora estão na categoria livre. Cristina, você trabalha com senhora, como você já começou a dizer aqui, da terceira idade. Como é atender esse público? Eu digo que também é o nosso público, né? Que tem uma demanda específica. E também tem um carinho especial, até pela própria idade. O que você tem a dizer sobre trabalhar com os idosos? É um trabalho que eu faço, acho que desde o primeiro dia que eu entrei na prefeitura. Eu trabalho com esse público. E, para mim, é muito gratificante, eu não largo minhas meninas por nada. A Ariane está aqui, ela sabe que defendo até debaixo d'água. E é um público, assim, tem aquela que quer, ai, professora, eu vou emagrecer. Aí tem aquela que fala, ai, professora, eu venho aqui porque, eu gosto de conversar. Eu venho aqui para não me sentir sozinha. Então, assim, os motivos pelos quais elas estão lá, assim, praticamente impossível você juntar 5 que queiram a mesma coisa. Então, assim, cada uma quer uma coisa diferente. E eu tenho um carinho especial por todas elas, porque eu falo assim, gente, ela precisa dessa acolhida, entendeu? Então, assim, elas se unem nos grupos porque, às vezes, nem está com vontade de fazer ginástica, vou ser bem sincera. Tem aluna que vai para conversar. E fala, vamos, né? É o ambiente proporcionado. Interagir entre elas. Acho que é o sair de casa, É o sair de casa, o compromisso, eu conto falta, eu falo, gente, não pode faltar. Gente, eu vou cobrando. Eu falo, viu, mas você não está vindo, o que está acontecendo? Daí, assim, é um método meu que eu tenho. Eu tenho falta por motivos justificáveis, que elas, vou ao médico, vou viajar, ou está doente, gripada, enfim. Mas eu falei assim, não importa o motivo, me avisa. Porque assim, não adianta aquela aluna turista também, né? Que vem um dia, falta 10. Daí não há trabalho que consiga ser feito decentemente. Nem o psicológico a gente consegue trabalhar da pessoa, né? Mas assim, elas são muito diferentes. E é engraçado que a ginástica une essas mulheres, entendeu? Por diversos motivos. E acabam fazendo grandes amizades, de frequentar a casa uma da outra. Então, assim, é muito gostoso isso. Como você mesmo disse, às vezes, elas... Não é nem pela ginástica. Exatamente, não procuro pela ginástica. Não. Mas depois o fato de estar reunido, estar inserida num grupo, ela acaba pegando gosto. E é isso que realmente importa. Exatamente. Está incentivando-a, que o esporte é saúde. Né? É saúde, a gente trabalha a qualidade de vida e a gente comemora, a gente faz festa, a gente faz amigo secreto, a gente faz festa junina e assim... A gente participa às vezes das festas. Eu convido todos os professores também para participar das festas. Então, assim, elas gostam da agitação. Então, assim, a gente reza às vezes. Ai, gente, vamos fazer uma corrente boa aqui. Reza por um parente de alguém que está doente. Então, assim, nós somos muito unidas. Na verdade, acaba se tornando quase uma família mesmo.
E daí já fala assim, ih, a professora hoje não tá de muito bom humor. Daí chega outra e fala assim, ai, Cristina, às vezes acontece, ai, dormi mal, ai, tô com gripe, porque a professora também adoece, né, gente? Então, assim, não é sempre que você tá... Então, elas percebem, né, elas perguntam, daí, assim, a hora que você fala, tá tudo bem com você? Só de você fazer isso, tá tudo bem com você? Parece que a pessoa já dá um ânimo. Então, assim, é o preocupar-se com o outro, né? Então, acho que isso tudo faz parte da qualidade de vida e é um trabalho muito gratificante, sem dúvida alguma. Você também, Ariane, você tem muito esse público também, esse público jovem que ela acabou de dizer aí? Então, na verdade, quando eu entrei na secretaria, meu primeiro foco foi a ginástica, sim. Eu comecei com a ginástica, tinha 2, 3 grupos em alguns locais diferentes. E assim, o retorno desse público, é muito bom, é muito gostoso, é muito gratificante trabalhar com eles. Sabemos que a cidade do interior também revela talentos. E Votorantim também, nós também já acompanhamos alguns. E até mesmo internacionais. Em Votorantim, vocês notaram muitos talentos que precisam ser revelados? Que às vezes, até o nosso programa tem essa finalidade. Estar mostrando às pessoas que não tem limite. Todos podem participar. Então eu gostaria que você falasse que Votorantim já revelou talento e que todos podem. Eu tenho vontade, mas não sei como fazer. No final, vocês também vão deixar isso para que as pessoas que quiserem estar procurando vocês. Bom, os talentos, eu acho assim que todo ser humano tem uma capacidade e falta de ser descoberto, né? E Votorantim é uma cidade peculiar, que a gente percebe que existe muito talento esportivo em várias áreas, não é em determinado... Eu sei que Votorantim é a cidade do futebol, né? Mas não só no futebol. A gente tem talentos aí que já foram reconhecidos, inclusive internacionalmente. Teve uma época que o atletismo era muito evidência na cidade, e hoje em dia temos alguns também, né? Ariane, pode falar mais sobre? Na verdade, eu acho que acaba se revelando muito atletas. O que acontece é que a gente chega a um patamar que, na verdade, a gente já formou o atleta e a gente não consegue mais segurar o atleta em Votorantim. É isso que acaba acontecendo. Então, outras cidades, outros clubes acabam levando os atletas para que tenham uma estrutura e uma qualidade melhor. Mas com certeza isso as deixa satisfeitos, porque eles se formaram aqui, eles nasceram aqui. Então isso eu diria até que seria uma honra, né? Eu tenho um caso particular, ela não é conhecida, mas eu tinha uma aluna, ela começou comigo com, 8 ou 10. E ela sempre foi muito tímida. Ela fazia ginástica artística lá no Parque Bela Vista, e eu ensinando os rolamentos, sempre ginástica de solo, fazer parada de mão e tal. O tempo passou, eu nunca mais a vi. E ela... Passou o tempo, eu fiquei sabendo que ela acabou sendo atleta da Ariane. Olha a coincidência. Verdade, sem eu saber, ela foi jogar handball por Sorocaba, né, Ariane? Acabou jogando com a Ariane. Jogou comigo um tempo. Jogou um tempo com a Ariane e ela é educadora física. Hoje ela é competição de crossfit, ela é muito forte. E um dia ela fez uma postagem andando com as mãos no chão, parada de mão, ia andando com as mãos no chão e as pernas para cima. E ela postou isso numa rede social e eu comentei, eu falei, nossa, que legal, tal. Daí ela falou assim, Cris, a primeira professora a gente nunca esquece. Então, assim, eu lembro quando você começou a me ensinar a fazer isso. Então, assim, para mim, ela foi muito gratificante, porque foi uma menina que eu dava aula, ela tinha 10 anos, e daí ela escolheu a mesma profissão da minha, e foi treinar handball. Hoje ela é personal trainer, ela trabalha em São Paulo, tem um estúdio e pratica o crossfit. E reconheceu isso. Então, eu falei assim, eu acho que sempre uma diferença na vida de alguém a gente proporciona. Deixa para nós, para aqueles que querem procurar, como é que eles podem fazer para estar unindo a vocês no grupo, que é pela nossa administração aqui, pela prefeitura? Pode falar, né? Para quem quiser participar, é só procurar a Secretaria de Esportes. Ela fica no Espaço Jovem do Vossoroca. Então, lá qualquer pessoa pode estar
perguntando e tendo qualquer informação a respeito de qualquer tipo que é de esporte ou de atividade física que a secretaria fornece. Sem limite de idade. Sem limite Sem de limite idade. de idade. Atendemos qualquer público. Exato. Muito bem. Eu quero agradecê-los por ter nos dado a honra de trazer um pouco mais para que pudéssemos conhecer como é que funciona aqui, até os jogos regionais, que muitas pessoas ainda não sabem, e foi muito esclarecedor o que vocês trouxeram para nós aqui. Pena que o nosso tempo ainda continua, foi muito curto. Muito obrigado pela presença de vocês. Suas considerações finais. Eu que agradeço esse espaço aqui da PEVO, onde a gente pôde divulgar um pouco do nosso trabalho frente à Prefeitura de Votorantim, e foi muito gratificante para a gente. Muito obrigada. Faço as minhas palavras da Cris. Muito obrigada pelo espaço. A gente está muito feliz de poder divulgar um pouquinho do nosso trabalho e um pouquinho do esporte aqui de Votorantim. Ficamos muito felizes de tê-los aqui conosco. Meus amigos, minhas amigas, chegamos ao final de mais um programa na PevoCom. Esperamos que a nossa conversa, esse nosso bate-papo tenha sido muito esclarecedor. Fique com Deus. Até a próxima semana. Obrigado. Obrigada a você. Obrigado. Eu que agradeço.